Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e iniciando e também concluindo o livro de Gálatas, amém? Bom, eu já digo para você que esse áudio vai ficar um pouco extenso, porque eu preciso explicar para você um pouco do contexto desse livro, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vou tentar aqui resumir esses quase 20 anos, não é 20, né? Quase 20 anos estudando a palavra de Deus, um pouco daquilo que nós estudamos na teologia e das nossas reflexões sobre esse livro, e é por isso que eu digo que ele vai ficar um pouco extenso, mas Deus está no controle. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, e se você puder ouvir com atenção, tenho certeza que vai edificar muito a sua compreensão com relação a esse livro. Pois bem, vamos lá. O tema do nosso devocional é um livro complexo. Esse é o tema que eu dei aqui para esse devocional. O nosso devocional está no capítulo 1 de Gálatas, indo até o capítulo de número 6. E o nosso texto base está em Gálatas 6, verso 15 e o 18, que diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém e amém. Queridos, para nós entendermos o livro de Gálatas, nós temos que ler e reler várias vezes o livro, a carta, de Paulo, aos Gálatas, relê-la várias vezes, esse é o primeiro ponto, e tentar entender, se esforçar para entender as palavras de Paulo dentro do contexto do livro, porque se nós lermos os versículos fora do contexto, como diz a regra de hermenêutica, nós iremos o quê? Criar muitos pretextos fora do contexto. Bom, eu creio que o versículo fora do contexto não é errado a sua aplicação. Agora nós temos também que saber que teologicamente esses versículos, eles se encaixam dentro de um contexto. E é aqui que eu quero falar um pouquinho para você. Eu acredito e também entendo nas minhas leituras, até autores que já li, que um grande problema que está acontecendo na igreja dos Gálatas é o problema do legalismo. E você precisa ter isso em mente para você entender o livro de Gálatas. Se você não tiver isso em mente quando estiver lendo o livro de Gálatas, qual é a primeira reação e impressão que você vai ter? Que a lei de Deus, ela é uma maldição, que a lei de Deus é uma coisa ultrapassada, é uma coisa do Antigo Testamento. Quem segue a lei, obedece alguma coisa da lei, está debaixo de maldição. Pois bem, nesse áudio eu vou tentar explicar isso para você, como eu disse, tá? Vamos que vamos. Pois bem, então, como eu disse, esses pontos, eles vão talvez nos trazer alguma confusão na compreensão do texto, porque em alguns momentos Paulo fala que maldito é aquele que não ficar debaixo de toda a lei, que aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Tem alguns versículos que Paulo vai dizer isso aqui. Essas palavras que o apóstolo Paulo diz, como eu disse, elas estão dentro de um contexto e que eu vou tentar aqui desenhar esse contexto para você entender. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta falando da nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Quando eu falo no começo, no capítulo 1, de modo geral, ele diz que, no capítulo 1, como eu disse, nos versículos iniciais, vou falar melhor aqui para você. Paulo, ele vai fazer uma apresentação sua e vai falar da inconstância dos Gálatas, tá? Vai falar da inconstância dos Gálatas. Como eu estava dizendo para você tem que ter um certo cuidado, porque para mim é um livro complexo de se entender num primeiro momento. Até porque as nossas traduções, elas vêm com um tema em cima e ela já meio que te induz a interpretar daquela forma. Então por isso que eu disse, tenha muito cuidado quando estiver lendo o livro de Gálatas, porque senão vamos ter a impressão que a lei não é boa, que a lei é ruim, que é ultrapassada, etc, etc, etc. E vamos colocar os pingos nos is aqui. Pois bem, Paulo vai falar da inconstância dos Gálatas e uma coisa que começa a incomodar o apóstolo Paulo. Por quê? Na igreja aos Gálatas, eles começaram a ceder à pressão de um grupo que estava dentro da igreja, que são chamados de judaizantes. Esse grupo, de judaizantes, eles eram tantos judeus legalistas que criam em Jesus, como também aqueles que não eram judeus. Eles eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas que tornaram-se crentes em Jesus. E também alguns judaizantes, grupos que não eram nem prosélitos, não eram convertidos ao judaísmo, mas esse grupo era os próprios crentes, que eram gentios ali e que, ouvindo a pregação, se converteram. Só que foi imposto sobre eles, vinda pelos judaizantes, que é colocado assim, eu prefiro chamar de legalistas, porque quando a gente fala judaizante, dá a impressão de que tudo que é judaico é ruim, e não é isso que Paulo está querendo dizer. Tá vendo como é que nós já estamos derrubando uma compreensão bastante distorcida que tem no meio cristão? Porque se judaizar é tudo que tem ligação com Israel, então nós vamos ter que rasgar a Bíblia, porque
porque a Bíblia que você lê, a Bíblia é um livro judaico. Jesus que nós cremos, ele é um judeu. O batismo no qual nós celebramos é uma prática judaica. Por exemplo, também, a ideia de Santa Ceia é algo que é judaico. Então a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Então por isso que eu digo que eu não gosto de chamar de judaizantes, porque acaba dando essa ideia. Eu prefiro chamar de legalista, porque eles eram legalistas de fato. E que eu vou explicar com bastante calma para você entender. Pois bem, então o que vai começar a incomodar o apóstolo Paulo é que esse grupo começou a distorcer a revelação que Paulo trouxe aos Gálatas. O que acontece? Paulo vai dizer, inclusive no início do capítulo 1, ou melhor, já no final do capítulo 1, que o que ele estava explicando, ele não aprendeu por meio dos apóstolos, os outros 12. Ele aprendeu isso por uma revelação particular dada por nosso Senhor a ele, de que os gentios que não conheciam a Deus, eles se apropriavam das promessas através da fé. E essa fé, ela é tida como uma circuncisão do coração, que Paulo vai chamar. No capítulo 2, aí Paulo vai falar algo interessante, que é o seguinte. Aí que entra, preste bem, redobre sua atenção. Aqui que entra todo o contexto do livro no capítulo 2. A partir de uma coisa que acontece, Paulo vai terminar todo o desenvolvimento do livro. O que acontece? Ele vai dizer, quando o apóstolo Pedro, que ele chama de Cefas, que é Cefas, né, em aramaico, Pedro, né, que ele veio de Antioquia, ele vai resistir o apóstolo Pedro, porque quando Pedro chega, Pedro era o apóstolo da circuncisão. O que é ser apóstolo da circuncisão? É porque os discípulos do apóstolo Pedro, eles eram judeus, crentes, né? Só que alguns começaram a se tornar legalistas. E quando ele chega para comer com aqueles que não eram da circuncisão, Pedro está lá comendo com aqueles que não eram da circuncisão, e quando os da circuncisão chegam, Pedro se afasta, é como se estivesse falando assim, tentando fazer uma espécie de... É tipo assim, uma vergonha que Pedro estava tendo ali, ia ter tipo uma vergonha por conta daqueles que eram da circuncisão que estavam chegando. Era mais ou menos assim, poxa, vão me ver aqui com os que não são da circuncisão, os da circuncisão vão me censurar. Então Pedro faz uma espécie de acepção, ele faz uma espécie de desprezo até por aqueles que não eram, tá chegando, aqueles que são os tops, os da circuncisão. Então dentro desse contexto, aí que, como eu falei, redobre sua atenção que o livro vai ser desenhado a partir de agora com mais entendimento. Usando esse exemplo, o apóstolo Paulo vai resistir a Pedro, né, falando que a atitude que Pedro teve não foi legal. Ele queria mostrar para Pedro o seguinte, que em Cristo não deve haver essa separação. Por exemplo, eu tenho o grupo aqui dos que oram, dos que são do círculo de oração, e o grupo que é do louvor. É só um exemplo bem simplório que eu estou dando. E aí, os da oração, eles desprezam aqueles que são do louvor, e os do louvor desprezam aqueles que são da oração. Então, só para a gente começar a ter aqui uma compreensão melhor do que nós estamos falando aqui. Então, a partir daí, Paulo, ele vai identificar que se apegar à lei de forma legalista, ela vai, na verdade, conduzir o homem à perdição. Mas veja que o problema não é a lei, o problema é o legalismo. Quando Paulo se refere à lei, ele está se referindo à compreensão do legalismo que alguém pode se permitir se envolver. Esse mesmo legalismo que Paulo está dizendo, trazendo para o nosso tempo hoje, nós estamos sujeitos a praticá-lo de igual forma. De que maneira? Por exemplo, a gente começa a se achar superior, talvez porque pregamos, porque evangelizamos, porque fazemos a obra, né? Podemos ser levados a isso, ou porque lemos mais a palavra, um exemplo, né? Podemos ser levados. E aí, esse legalismo, ele vai produzir carne. E uma vez que produz a carne, eu começo a julgar, sem perceber isso. Por quê? Porque a fonte no qual eu estou ligada é o meu legalismo. E uma vez que eu estou ligado a esse legalismo, que vem da carne, não vai produzir nada proveitoso. Então, é isso que nós devemos ter em mente quando estamos lendo Gálatas. Por isso eu coloquei o tema um livro complexo. Pois bem, vamos avançar aqui. Quando nós chegamos aqui no final do capítulo 2, ele vai dizer assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, o legalismo, ele sutilmente vai nos levando para uma cegueira, e corremos o risco de perder a graça de Deus de vista. Então, aí você pode pensar, poxa, então quer dizer que nós não temos mais nenhuma ligação com a lei. Não é bem assim, porque se nós não tivermos nenhuma ligação com a lei, o próprio Novo Testamento não se sustentará. Agora, o que Paulo está querendo dizer é que a promessa da graça de Deus era algo que já era evidente na lei, mas que apontava para a graça plena que viria sobre nós. E é a partir dessa graça plena que eu devo me mover. É a partir dessa graça plena que eu devo caminhar. Pois bem, vamos avançar aqui. Olha que coisa interessante. A partir dessa compreensão, Paulo vai fazer
algumas analogias, ele vai fazer algumas comparações. Por exemplo, no capítulo 3, ele vai falar sobre que a fé que Abraão teve quando creu no chamado de Deus, na promessa de Deus, no chamado, ela antecede a própria lei. Então, isso é uma colocação que Paulo faz para mostrar que a graça de Deus, aquilo que produz a verdadeira libertação no coração do homem, está exatamente no quê? Está na promessa da graça que Deus nos deu em Cristo, que Abraão, de forma simbólica, né, ela é alegorizada no Antigo Testamento, quando Abraão aceita o chamado de Deus antes da lei. Pois bem, e nós que fizemos o devocional devemos lembrar muito bem que o problema no Antigo Testamento não era a lei, não era Deus, não era nem os problemas. O problema era a dureza do coração do povo, que precisava de uma transformação, ou seja, o governo de Deus precisava retornar o coração deles. E Deus, ele está trabalhando para corrigir, para consertar esse problema que o homem criou. Essa que é a verdade. E o ápice dessa correção, dessa transformação, ela apontava para Cristo Jesus. E uma vez que eu estou no legalismo, no fundo, eu não estou confiando em Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele bate de uma forma muito firme com os Gálatas, porque o que acontece? No final das contas, nós podemos incorrer nesse mesmo erro, de sutilmente estar confiando mais em nós mesmos do que na obra que Cristo fez por nós. Então, por isso que eu sempre falo para alguns irmãos, às vezes eles falam bem assim: apóstolo, porque eu pequei, não vou mais para a igreja. Apóstolo, porque eu tô fraco, eu tô sem força, não vou mais para a igreja. Eu não vou mais subir no altar porque eu pequei. Eu não vou mais tocar. Claro que tá certo. Só que eu penso o seguinte e ensino. E eu vou naquilo que Paulo está nos ensinando. Se você se arrepende e não está mais fazendo, tira essa culpa do seu coração. A graça de Deus já está sobre a sua vida. Agora, claro que se você não se arrepender, aí realmente não tem como você fazer as coisas para Deus. Mas também isso não é motivo de também não ir mais para a igreja. Nós vamos para a igreja não porque somos perfeitos, mas porque estamos num processo diário de aperfeiçoamento. Então, de igual modo, Paulo está, nos trazendo essa compreensão. Então, no fundo, quem na verdade quer ser muito perfeito fora da graça de Deus, na verdade, no fundo, ele está confiando em si mesmo, entendeu? É por isso que Paulo está tão preocupado com o legalismo, porque ele vai falar assim: cara, no final vai todo mundo perder a salvação. Por quê? Porque essa confiança legalista vai conduzir eles para o quê? Para a perdição, porque eles não estão confiando na obra que eu, desde quando visitei eles, ensinei a eles. Por isso que ele vai dizer: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos tirou rapidamente daquilo que eu tinha ensinado para vocês? Ou seja, o legalismo. Porque o que acontece? Quando você é legalista, olha o que eu vou falar para você. Quando você ou eu somos legalistas, é porque nós estamos vendo pelos olhos naturais. É algo que é palpável. O legalismo é algo que é palpável. Então eu posso confiar naquilo que eu faço, porque eu estou vendo. Agora, quando eu uso a fé para acreditar em Cristo, aí, queridos, precisa romper com isso. Ou seja, naquilo que eu estou depositando a minha confiança com relação, por exemplo, aqui também o legalismo tem muito a ver com a salvação que Paulo está tratando, com o tema da salvação. Então, o fazer as minhas obras, ela deve ser fruto da graça de Deus e não do legalismo. Amém? Paulo depois vai reforçar essa ideia lá na carta aos Efésios, quando ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é muito mais fácil ser legalista do que crer na obra de Cristo, porque no legalismo você está tocando, você está vendo o que está acontecendo. Agora, quando você vai pela fé, aí você tem que romper com a dúvida, porque quando você usa a fé, a dúvida, ela juntamente se aproxima para colocar: mas tu não está vendo isso, tu acha que vai dar certo? Tu acha que é isso mesmo? Então, por isso que o legalismo ele é um problema. Por quê? Porque nós podemos estar, no fundo, confiando em nós mesmos, em lugar de estar confiando em Deus. Talvez você pode dizer bem assim: mas isso aqui é com relação à lei. Não é com relação à lei. Porque o contexto, na minha opinião, nas minhas leituras, ele está fazendo uma relação muito forte a ser legalista. Como eu disse, o legalismo, até na igreja nós estamos sujeitos a ser legalistas. Daqui a pouco a gente não consegue, não ora mais. Deus já sabe, Deus já sabe de tudo. Ou seja, nós começamos a confiar nas nossas próprias obras. No lugar de ter uma humildade no íntimo, de falar: não, eu vou orar, eu vou buscar Deus, porque eu não posso confiar na minha carne, eu dependo de Deus, eu dependo da graça de Deus, eu dependo da obra de que Cristo fez por mim. E quando nós estamos entendendo isso, aí nós podemos dizer, como mais lá na frente Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Quando ele fala em Gálatas capítulo 2, versículo 19, quando ele fala: a fim de viver para Deus, pois estou crucificado com Cristo. Então, é nesse entendimento que eu não permito o legalismo entrar no meu coração e eu confiar nas minhas próprias obras,
obras, no que diz respeito à salvação, é que Paulo vai nos dizer que nós podemos, afirmar, como Paulo disse, estamos crucificados com Cristo. Pois bem, aí que tem uma curiosidade que eu quero trazer para você, que é o seguinte: no capítulo 3, Paulo vai falar bem assim, é um texto um pouco difícil de entender, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, olha só, ou pela pregação da fé? Ou seja, foi pela pregação da fé, não foi pelas obras, pelas obras da lei. O Espírito Santo. Aí ele fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Aí ele fala assim: terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura não faz pelas obras da lei ou faz pela pregação da fé? Então Paulo, na verdade, ele está reforçando aqui, que eu acabei de comentar, Ele está reforçando aquilo que eu estava comentando, eu quero dizer, sobre, no que diz respeito à questão da salvação, que é o tema legalismo e salvação. São as duas coisas que são trabalhadas no livro de Gálatas aqui. Aí, vamos aqui já caminhar para o final. Aí Paulo começa a fazer, dentro desse contexto, como eu falei, sobre a questão do legalismo, com relação também à fé. Ele começa a fazer algumas analogias, como, por exemplo, eu falei aqui na questão de Abraão, Ele fala também sobre a questão, ele faz uma alegoria entre Agar e Sara, porque Agar, ela teve um filho que não era da promessa, e Sara teve o filho da promessa. Então, ele quer dizer que a salvação, a justificação, a nova vida, ela não é produzida pela lei, porque ela foi dada em forma de promessa. Amém? Então, é por isso que eu tenho que crer, porque quando eu creio, eu me aproprio, pela fé eu me aproprio desta promessa. Então, por isso que ela não poderia ter vindo da lei. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Pois bem, ele vai também falar que a importância da lei estava no sentido de que ela estava apontando para uma graça maravilhosa. Ele diz que nós estávamos como tutelados, ou seja, eu estava sob a guarda da lei. O que é estar debaixo da guarda da lei? É mais ou menos assim, quando a criança, evidentemente, claro que ela é de menor, mas eu quero dizer assim, criança é tida como de menor, isso que eu quero dizer, ela é tida como de menor. Então, ela não responde por si mesma, ela não tem, tem coisas que ela não cabe ela decidir. Aí, às vezes, ela está guardada pelos pais, evidentemente, ou pela guarda de um responsável, ou pela guarda do Estado. Então, ou seja, quem decide por ela é a lei, é quem está com a guarda dela, beleza? Quando depois ela chega na maioridade, ela vai para a adolescência, chega na maioridade, ela sai dessa tutela e ela passa agora a estar por si própria, digamos assim. Ele faz essa comparação, Paulo, de igual modo que estávamos na tutela da lei até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, nós nos apropriamos da nova vida nele. Só que veja, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo isso, ele não está cancelando a lei. É isso que muitos não entendem. O que Paulo está mostrando é o propósito da lei para os Gálatas, que eles não estavam entendendo. Ou que na verdade entenderam, mas devido os legalistas, eles se desvirtuaram desta verdade. Muito bem, vamos caminhar aqui já para o final. Aí, o que é a curiosidade que eu queria trazer para você, que eu pensei que era na passagem anterior, mas eu vou corrigir aqui a curiosidade que eu queria trazer para você. Paulo fala bem assim, capítulo 4, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele fala assim: guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós tenho eu trabalhado em vão. Esse texto para mim é um dos mais complexos da carta de Paulo aqui aos Gálatas. Por quê? Porque até os teólogos não são unânimes nessa interpretação, mas eu vou dar minha interpretação sobre esse tempo. Bom, ele fala, olha, vocês guardais dias, meses, tempos e anos. A Bíblia nos fala sobre a guarda dos dias, A Bíblia nos fala das guardas dos dias, dos meses e tudo mais. Eu acredito que aqui Paulo não esteja necessariamente se referindo aos dias bíblicos, embora também ele possa estar se referindo. Porque se ele estiver se referindo, aqui que eu coloco o contraponto, se ele estiver se referindo, aparentemente nós temos um problema. Por quê? Porque senão ninguém ia ter que guardar mais nenhum tipo de dia, celebrar nenhuma festa bíblica, por exemplo. E mesmo que fosse, por exemplo, vamos supor que fosse por dias bíblicos que Paulo esteja se referindo, vamos colocar essa hipótese aqui. Então também nós teríamos um outro problema, porque se eu não posso celebrar os dias que são bíblicos, porque como eu estou dizendo, se é assim que Paulo está dizendo, então, por exemplo, aniversário da igreja, aniversário do pastor, aniversário do irmão, aniversário da proclamação da República, independência. Então, nem um feriado nós muito menos poderíamos celebrar. Concorda comigo? Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, na minha compreensão, é que os Gálatas estavam tão confusos que até os próprios dias que eles anteriormente guardavam
para os seus deuses, porque ele diz lá no versículo 8, olha só, o apóstolo está se baseando isso no quê? No versículo 8, quando ele fala assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Então Paulo está dizendo, ó, ao mesmo tempo que vocês estão sendo legalistas, vocês estão voltando à guarda de dias voltado aos seus próprios deuses. Aí, como eu disse, dependendo de como você pega os versículos que Paulo está dizendo, isso vira uma confusão no entendimento. Então, de uma forma mais simples, eu acredito que Paulo está repreendendo eles pelo fato de eles celebrarem dias que dizem respeito aos deuses deles. Mas, de igual modo, também, se Paulo estivesse referindo, que aqui é a segunda interpretação, aos dias bíblicos mesmo, o que Paulo está querendo dizer é que o problema também não são a celebração dos dias. O que Paulo está querendo dizer é que, na minha compreensão também, pode ser uma interpretação válida, é que se eles são legalistas, então a própria guarda de dias, ela está se transformando em rudimentos fracos e pobres. Por quê? Porque tudo aquilo que é legalista se torna fraco e pobre. Irmãos, todos nós, de alguma forma, somos legalistas. Talvez não somos legalistas da forma como Paulo está dizendo aqui, né? Eu acredito que nós não somos assim. Mas somos, sim, muitas vezes levados pelo legalismo. E o que também é ser levado pelo legalismo? É também não exercer misericórdia, não é verdade? Então, ser legalista também tem a ver com isso. Pois bem, então, dentro de tudo que eu estou falando aqui para você, será que tá dando para entender? Eu estou tentando ser o mais claro que eu posso aqui para explicar para você. Aí veja, o que nós vamos perceber aqui agora com relação a tudo isso que nós estamos falando. Lembra lá do capítulo 2, quando Paulo fala do apóstolo Pedro? Como eu disse, é a partir dali que todo o livro vai ser desenhado até o final. Quando chega aqui, queridos, olha só, quando chega aqui, olha que coisa interessante. A partir do capítulo 5, Paulo vai nos dizer sobre a questão que essa liberdade que Deus nos dá em Cristo, ela deve ser sempre limitada pelo amor. Algo que o legalismo não tem essa liberdade, entendeu? O legalista e o legalismo, ele só consegue ver defeito no outro, ele não consegue ver defeito em si mesmo. E como eu disse, no final, a pessoa corre o risco de perder a salvação. Por quê? Porque ela não está confiando em Deus, ela está confiando em si mesma. Sabe aquela pessoa, como eu falei para você, que só vê defeito no outro? Isso é um exemplo muito fácil do legalista. Por exemplo, ele sabe achar defeito religiosos na pessoa, ele sabe apontar defeito nas pessoas, mas ele mesmo não consegue ver os seus erros no que diz respeito à vida religiosa, à vida espiritual, eu quero dizer. Pô, tu não veio pro culto, né? Você fez isso. Porque você não tá lendo. Porque você não tá orando. Porque olha, cuidado. Ou seja, não confunda exortação com legalismo. Isso que eu estou falando é legalismo. Eu não estou falando de exortar, porque às vezes temos que exortar, irmão, poxa, você, né, não tá vindo, né, ao caminho, né, você não está vindo à presença. Isso é uma coisa, para você trazer a pessoa pro caminho. Outra coisa é aquela acusação, sabe, de, irmão, cuidado, né, irmão, você vai dar mal aí pra você. Ou seja, é aquela questão, olha, você tem que fazer isso, senão, se você não fizer isso que eu estou falando dessa forma, ou seja, uma coisa impositiva, é aquela obrigação impositiva, não aquela obrigação do dever, do amor, como a palavra de Deus nos orienta. Então, dentro de todo esse contexto, como eu falei aqui lá do capítulo 2, Paulo começa a falar daquele evento que ele teve com Pedro, é mais ou menos Paulo dizendo mais ou menos assim, peraí, olha só, nós temos aí uma situação, porque se os legalistas estão impondo a lei e desviando as pessoas, e eles vão se perder e vão fazer com que pessoas se percam, então eles estão agindo pela carne. E aí Paulo vai dizer que o que vem da carne? Olha só, quem está na carne, está no legalismo, ele está na carne, embora brandamente a princípio, mas ele está na carne. Mas estar na carne é como se você pisasse numa areia movediça. Você vai pisando, primeiro é o pé, depois é a perna, depois você está totalmente mergulhado. E uma vez que a pessoa está no legalismo, ela não olha, ela não consegue enxergar os seus defeitos. E o que a carne vai produzir? Vamos lá, capítulo 5, verso 19, prostituição, em diante, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Digo que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Ele fala coisas semelhantes. Então a carne, ela só vai produzir o quê? Ela só vai produzir morte, porque tudo que vem da carne vai produzir morte. Aí Paulo fala que quando nós estamos nessa liberdade da fé, da graça de Deus, ainda que eu siga princípios da lei, eu não vou andar em legalismo. Por quê? Porque eu sou guiado pela carne? Não, eu sou guiado pelo Espírito. A obediência aos mandamentos de Deus, ela tem que estar
pautado na graça e na liberdade que Cristo me deu. Livre de quê? Livre do legalismo. E uma vez livre do legalismo, eu me aproprio pela fé da promessa. E o que vem nessa promessa que não vem da carne? Vem o quê? Amor, longanimidade. Isso aqui é emocionante, querido. Sabe? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor. Então tudo que vem da parte dele é maravilhoso para nós. Nós não vamos nos degladiar, nós não vamos nos odiar, nós não vamos nos dividir, nós não vamos fazer ciúmes bobos uns para os outros, nós não iremos ser injustos uns com os outros, porque somos apropriados, nos apropriamos disso pela fé, por esta graça. Aí sim, uma vez que eu vou dar meu dízimo de forma amorosa. Quem dá dízimo e pesa, já está na carne. Quem faz a obra e se chateia com o irmão, já está na carne. Odeia o seu irmão, amaldiçoa ao outro com suas palavras, já está na carne. Aquele que casa, mas não casa por essa compreensão, o casamento vai ser um cansaço, vai ser uma canseira. Aquele que abraça o ministério, mas se envolve com legalismo, uma hora ele vai se afastar também. Então, por isso que essa é a preocupação de Paulo, para com os Gálatas e para comigo e para com você, de que possamos nos apropriar da fé, da graça que está em Cristo Jesus. Uma vez que eu estou na graça, eu me glorio, eu posso dizer que eu estou crucificado com Ele. Amém? Gálatas capítulo 2, verso de número 19. Estou crucificado com Cristo. Amém? Então, Paulo faz essa pesada asseveração. Olha, vocês estão voltando, sem perceber, para uma obediência legalista. Porque lá, queridos, eles queriam impor a circuncisão da carne, impor. Era mais ou menos assim: vocês só vão entrar aqui na sinagoga se vocês forem circuncidados. E vocês são obrigados a cumprir ao pé da letra a lei. E aí também, queridos, Paulo está dizendo outro ponto aqui. Olha, vocês que querem ser justificados pela lei, lembrem de uma coisa. A lei tem bênção? Tem, mas também tem as maldições que vêm sobre aqueles que não obedecem. Então, é debaixo dessa compreensão que vocês querem estar, e se vocês quiserem estar debaixo dessa justificação, vocês vão colher coisas ruins, e Cristo, terá sido crucificado em vão para vocês. Então, queridos, eu concluo. Ficou bem extenso esse áudio, mas eu tentei aqui fazer o mais, digamos assim, tentei ser o mais claro possível. Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, ou sobre algum versículo, você pode entrar em contato comigo, pra gente conversar um pouquinho, a gente trocar alguma ideia, pra gente compreender melhor esse livro tão complexo, na minha opinião. Mas que eu vejo que, ao ler, ao compreender o contexto, ele vai ficando mais fácil. Então, resumindo, Paulo não está falando contra a lei, Paulo não está condenando, de certa forma, a própria observância da lei, porque Paulo observava a lei. O que Paulo está batendo muito forte é o legalismo, que anula a salvação em Cristo Jesus. E uma vez que você anula a salvação, o fruto do Espírito nunca vai florescer sobre um coração. Porque ainda que nós obedeçamos à lei, ou os princípios da lei, por exemplo, se não for carregado pela graça e a bondade e a misericórdia de Deus, nós vamos julgar e vamos nos colocar como juízes sobre cada um, sobre cada um dos nossos irmãos ou até sobre nós mesmos. Não vamos nos abrir para a graça e a misericórdia do Senhor. Amém, Cristo? Deus te abençoe. Perdão pelo áudio, foi um estudo aqui bem extenso aqui, 40 minutos, mas eu creio que valeu a pena. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.